Olá, somos da Liga Acadêmica de Neurociências da Faculdade UFSJ e hoje abordaremos o tema neuromoduladores. Espero que gostem e vamos para a aula. As sinapses são conhecidas por serem extremamente rápidas, mesmo que exijam diversos processos para a passagem de neurotransmissores de um neurônio a outro, por exemplo. Entretanto, existe uma grande variabilidade de tempo de interação entre neurotransmissores e neurônios. Quando essa escala de tempo passa a ser prolongada, seu efeito não é mais de transmissão de sinal, e sim de neuromodulação, podendo haver um estado intermediário entre sinapse e modulação. Resumidamente, os neuromoduladores são utilizados para aumentar a eficácia e velocidade de transmissão neural pós-sináptica. Aqui está um quadro com alguns dos principais tipos de neurotransmissores e neuromoduladores. Geralmente, os neuromoduladores são peptídeos, lipídios e gases. No entanto, às vezes, a ação de um neurotransmissor sobre um determinado receptor é tão lenta que ele opera mais como modulador do que como transmissor. Neste vídeo, falaremos sobre os neuromoduladores catecolaminas e endocannabinoides. As catecolaminas são neurotransmissores do grupo das aminas biogênicas, composta pela dopamina, noradrenalina e adrenalina, que são neuropeptídeos de moléculas pequenas. Os neurotransmissores aminas biogênicas são compostos nitrogenados do grupo das aminas. Elas possuem dois tipos de radical que diferenciam em duas classes de transmissores: as indolaminas, com radical endol, que são a serotonina e a histamina, e as catecolaminas, com radical catecol. As funções das aminas biogênicas estão ligadas a ações encefálicas e atividades do sistema nervoso periférico, sendo elas referente ao comportamento, desde funções homeostáticas, cognitivas e de atenção. Na síntese das catecolaminas, temos como precursor a tirosina, no qual, a partir de uma via sequencial catalisada sucessivamente por enzimas, originará cada tipo de catecolamina. Portanto, a tirosina será catalisada pela enzima tirosina hidroxilase, originando a dopa. Em seguida, a dopa sofre ação enzimática da descarboxilase de aminoácidos aromáticos, gerando como produto a dopamina. Por sua vez, a dopamina origina a noradrenalina através da catalisação da enzima da dopamina beta-hidroxilase, e a dopamina é produto da reação de catalisação da noradrenalina pela feniletanolamina N-metiltransferase. Um simples exemplo é o da noradrenalina quando atua sobre receptores de um tipo particular chamado A2, muito comuns nos neurônios do sistema nervoso central. Quando os potenciais de ação que trafegam pelos axônios noradrenérgicos e causam a liberação de NA nos terminais e esta se liga aos receptores A2, ocorre a incorporação de GTP na proteína G e a separação da sua subunidade A, o que acaba por inibir a enzima adenilciclase, cuja função consiste em desfosforilar o ATP, transformando-o em AMP cíclico, um dos segundos mensageiros mais bem conhecidos na transmissão sináptica química. Ele normalmente participa na ativação de outra enzima fosforilante chamada proteína quinase A, PKA, que se encontra no citoplasma. Sua ação é exercida sobre os canais de potássio da célula pós-sináptica, abrindo-os, e isso resulta no aumento do fluxo de potássio e hiperpolarização das células neurais. Sob a ação da NA, entretanto, diminui-se a síntese de AMPC, reduzindo também a ação de PKA sobre os canais de potássio do neurônio pós-sináptico. Assim, eles permanecerão fechados, predominará o fluxo de NA e ocorrerá uma pequena despolarização da membrana. O efeito final da NA como neuromodulador, neste caso,
é o de aumentar veemente a estabilidade dos neurônios pós-sinápticos. Desta forma, conexões de outros neurônios serão facilitadas para com esse neurônio levemente excitado. Já em alguns terminais nervosos do coração, o processo é diferente. Neste caso, ela se liga a receptores do tipo beta, que utiliza o AMPC como segundo mensageiro. No entanto, a proteína G agora provoca a ativação da adenilciclase, o aumento da AMPC no citoplasma e a ativação da pKa. Assim, na célula muscular cardíaca, a pKa fosforila os canais de cálcio, dependentes de voltagem, abundantes na membrana. Ocorre a despolarização seguida de contração dessa célula. O resultado final da ação dos terminais noradrenérgicos no coração é o aumento da frequência e da força dos batimentos cardíacos. Concluindo, o efeito da noradrenalina foi o de modular a transmissão sináptica de outros axônios. A sinapse noradrenérgica, como receptores A2, não é a única que utiliza o AMPC como segundo mensageiro, mas a sequência geral dos mecanismos sinápticos moduladores do AMPC é semelhante na maioria dos casos. Outro exemplo é a catecolamina dopamina, que está presente em maior quantidade na área do encéfalo, no corpo estriado, onde recebe aferências vindas da substância negra. Ela desempenha papel especial na coordenação dos movimentos corporais, além de relacionarem a dopamina com motivação, recompensa e no reforço. A doença de Parkinson, por exemplo, é uma doença causada pela degeneração dos neurônios dopaminérgicos da substância negra, no qual afeta a coordenação motora. A esquizofrenia também é uma doença no qual cientistas propõem que a hipótese dopaminérgica seja uma de suas bases biológicas, juntamente com a contribuição dos genes e do ambiente. A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica grave e estima-se que 1% da população mundial seja afetada por ela. Os genes e o ambiente são os responsáveis pelas manifestações da doença. A classe de medicamentos indicada para tratar o quadro são antipsicóticos. Ele atua bloqueando os receptores dopaminérgicos, ou seja, são antagonistas. E, como último exemplo, na classe das catecolaminas, abordaremos a adrenalina. Ela está menos presente no encéfalo que as demais catecolaminas. No sistema nervoso central, são encontrados no sistema tegmentar, lateral e no bulbo. Projetam-se ao hipotálamo e ao tálamo. A adrenalina se liga a receptores alfas e betas adrenérgicos acoplados à proteína G. Para finalizar o vídeo, falaremos sobre o neuromodulador endocannabinoides, que são pequenas moléculas lipídicas que podem ser liberadas pelos neurônios pós-sinápticos. Diferentemente dos demais neurotransmissores, eles possuem sinalização retrógrada, pois as moléculas liberadas saem do neurônio pós-sinápticos para o pré-sináptico. Esse tipo de sinalização serve para regular as formas convencionais de sinalização. Por isso, os endocannabinoides são considerados mensageiros retrógrados. Veja na figura que os endocannabinoides saem do neurônio pós-sináptico e se ligam aos receptores CB1, que está no terminal pré-sináptico. Existem dois tipos de receptores endocannabinoides, CB1 e CB2. Os receptores CB1 estão envolvidos com a maioria dos efeitos psicotrópicos e os receptores CB2 estão no sistema imunológico, na microglia e em condições patológicas como a dor crônica. É importante não confundir os endocannabinoides com os canabinoides, encontrados na cannabis. O sistema endocannabinoides foi descoberto quando os cientistas estavam tentando descobrir os efeitos do THC, a principal substância da planta. Após algumas evidências experimentais, os cientistas concluíram que a droga possuía receptores endógenos. Assim, nasceu o sistema endocannabinoide, um aparelho fisiológico com receptores e ligantes conservado filogeneticamente.
responsável por diversos controles da homeostase neural. Dentro do encéfalo, o receptor CB1 é o mais numeroso dentre os que estão acoplados à proteína G. É por isso que é quase impossível um usuário de cannabis ter uma overdose. Ainda não se sabe exatamente por que existem tantos receptores CB1 no encéfalo, mas é provável que estes receptores existam para se ligarem a alguma molécula produzida pelo encéfalo. Algumas pesquisas identificaram várias moléculas que provavelmente são endocannabinoides, como a anandamina e o araquinodoniglicerol. Então é isso, pessoal. Espero que essas informações tenham ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar sua curtida e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Obrigada!